já parou para imaginar que um desenho de 1960 acertaria com uma certa precisão a forma como a gente vive hoje, não metaforicamente, mas de forma literal? Trabalho remoto, videochamadas, comida pronta em segundos. Os Jetsons acertaram essas tendências décadas antes de qualquer coisa do tipo existir. Só que aqui a gente tem uma grande ironia, porque esse desenho que virou um símbolo do futuro foi um fracasso retumbante no passado. Ficou curioso? Então considere se inscrever, deixar like, ativa o sino para não perder mais nada. Para que a gente consiga entender os Jetsons, a gente tem que voltar algum tempo para trás. Lá para os anos de 1960, os Flintstones fizeram um sucesso absurdo. Eles ganharam o horário nobre na maior TV americana e tiveram licenciamento de produto para tudo quanto é tipo de brinquedo e produto. Eles tiveram ali 6 temporadas. E qual que é a lógica de qualquer coisa que dá certo? Faz mais. Copia, mas não faz igual. Tanto era uma cópia que, se você olhar, até a lógica de palavras foi usada, como os Flintstones, que seria os Flints da pedra, e os Jetsons, que o Jet seria o jato ali, remetendo ao futuro, então seria os Jetsons. Foi uma cópia planejada até no nome. A família morava em Orbit City. O George tinha um trabalho onde ele ia para a empresa 2 vezes por semana e ele trabalhava apertando botões 1 hora por dia e ainda reclamava de cansaço. O cachorro o Astro e a empregada robô a Rose. O chefe do trabalho dele, que fazia ele se matar 2 horas por semana apertando botão, era o Spenceley, e tinha um rival dele que era o Coswell. Literalmente os Flintstones com outra roupa. Se bem que eu nunca entendi muito bem a base da economia dos Jetsons. Pensa só, por que um cara vai te pagar para apertar botões? Não era mais fácil ele pegar um robô para fazer isso para ele? Só que aqui vem um detalhe que muita gente não lembra. Os Jetsons começou com um grande fracasso. O desenho estreou lá em 1962, também na maior emissora do país e no horário nobre. Só que o resultado ficou muito aquém do esperado e os Jetsons não fizeram o sucesso esperado. Na verdade, a crítica não gostou, assim como as pessoas acharam o desenho muito sem sal na época. Nada de interessante. E o que acontece com qualquer desenho que não agrada? Ele vai lá pro cantinho da vergonha, que são as manhãs de sábado. E lá nesse cantinho da vergonha, nas manhãs de sábado, ele ficou sendo reprisado, os 24 episódios, durante 20 anos. Isso mesmo. O total de tempo da primeira para a segunda temporada de Os Jetsons foram 20 anos. Imagina a ansiedade da pessoa que gostou do desenho na época e queria ver novos episódios. Espera 20 anos. Aí não se sabe se foi por um comodismo ou uma diferenciação na cultura, um público novo que começou a olhar aquilo dali e disse, pô, é bacana esse desenho, é legal. E aí ele começou a engrenar. Então lá nos anos 80, lá 20 anos depois, como a exploração espacial estava em alta, começou a ter uma aprovação maior ali do desenho. Então o desenho sem sal de 1962 foi considerado cult ali nos anos 80 e o pessoal gostou daquele estilo retrofuturista. Aí o pessoal da Hanna-Barbera vendo isso ali pensou, bom, agora é hora de lançar a segunda temporada, né? Os caras não são tolos nem nada e chamaram todos os dubladores originais para poder fazer o restante ali dos 41 episódios que foram lançados. E ainda bem que ninguém foi jogar no Vasco nesse meio tempo, né? Porque senão não teria como proceder aqui. 20 anos, muita coisa pode acontecer. E aí não teve mais ninguém que segurasse. Foi um sucesso absurdo. E olha só que doidura. Esse desenho foi feito lá em 1962. E a galera ali não dava muito bola. Ficou 20 anos reprisando aquela abertura. Só que em 86, a abertura do desenho virou hit nas paradas americanas. E fez um sucesso absoluto. O hit de 86 era a abertura de um desenho de 62. E assim, é muito bizarro quando tu para pra pensar nisso. Ele ficou lá reprisando 20 anos, né? Só que enquanto tem muita gente que estava debatendo ali se o desenho era bom, se era ruim, a verdade é que ele descreveu muitas coisas que viriam existir ainda pro nosso tempo presente no século 21. Que é um exemplo, lá as videochamadas do George com o chefe dele na tela, as Facing Time, tempo real, isso ali foi existir só em 2010, 48 anos depois da estreia do desenho. A robô doméstica que respondia os comandos de voz, que limpava a casa, que cuidava das crianças. Hoje a gente tem a Alexa,
que foi lá o lançamento em 2014. O Google Home em 2016. Ainda não limpo a casa, mas já já chegam lá. Não se esqueça que o pessoal da China e o Elon Musk estão criando alguns robozinhos ali que vão fazer essas tarefas domésticas, hein? O George trabalhava em casa ali em dias alternados, uma função que era basicamente apertar alguns botões. Isso você pode associar um pouco ao home office que tem hoje, adotado por muitas empresas e que se intensificou massivamente depois da pandemia de 2020. Então, seria o George um profeta? No desenho, a família colocava um cartão ali na máquina e aparecia comida ali pronta em segundos. Hoje a gente tem delivery ali que a sua comida fica pronta em até 20 minutos. A gente tem as comidas de micro-ondas e não vamos esquecer, a tecnologia de impressora 3D está adentrando essa parte de alimentação. Então já existe até comida feita em laboratório. Não chegamos lá, mas estamos muito próximos disso. Os smartphones também. As paredes da casa tinham telas que controlavam digitalmente tudo por voz. É mais ou menos como uma casa inteligente e você controla tudo pelo seu smartphone. Ou o Alexa, onde você pode fazer uma automação residencial por um aplicativo. Quem tem grana hoje já vive essa realidade. Aí a gente chega lá nos carros voadores. Essa aqui ainda não chegou de vez, mas há 2 anos, em 2024, a FAA dos Estados Unidos aprovou os primeiros testes de regulamento de carros voadores elétricos. Olha bem, não é nem a combustão, é elétrico. A previsão mais otimista é que por volta de 2030 eles já sejam viáveis ao consumidor americano. Será que os Jetsons vão acertar até nisso? Mas o que é mais fascinante não é que eles previram tecnologias específicas, é que eles previram comportamentos. A família ocupada demais para conversar, o trabalho que acaba invadindo o seu domicílio, a dependência total de máquinas para tudo, a sensação que a vida está acelerada e mesmo assim a gente não tem tempo para mais nada. Então isso não é ficção científica. É uma terça-feira. Os Jetsons começam como uma cópia barata dos Flintstones, sem sucesso algum, tanto pela crítica quanto pelo público. Tem como castigo serem mandados para o cantinho dos perdedores, que seria amanhã de sábado, e ficam ali num eterno looping, reprisando 24 episódios durante 20 anos, até que alguém olha para aquilo e vê aquele desenho com potencial, quietinho, sobrevivendo e decide dar uma chance, porque eles ficaram 20 anos sobrevivendo, criando no imaginário das pessoas como seria viver no futuro. E olha só que bizarrice, como a gente viu em muitas coisas eles conseguiram acertar, tanto em tecnologias como em comportamento. Então eles foram de um desenho sem sal, lá em 1962, que conseguiu descrever a sua vida atual melhor que qualquer um outro. Então é óbvio que o pessoal de 62 não deu o devido respeito que o George Jetson merecia. Então se você chegou até aqui e curtiu, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder mais nada. E diz aí, você já sabia que o período entre a primeira e a segunda temporada foi de 20 anos? O que mais te surpreendeu nas previsões dos Jetsons? Deixa aí nos comentários e até um próximo vídeo.